Olá, o pessoal está começando a entrar. Não, se entrou agora. Agora vocês conseguem me escutar, pessoal? Me digam se vocês me escutam. Estou adicionando a Nancy agora. Já chamei, Nancy. Oba, agora eu tô vendo você Agora foi. e você também tá me vendo. Que confusão! Não sei o que que houve, meu celular estava de mal ou o seu, algum dos dois. Pois é, e o pior é que isso aconteceu ontem também. Eu me via, mas as pessoas não me Ah, viam. pode ser sua câmera. Depois a gente É, tenta fazer uma outra chance aí para outra possibilidade. Mas tudo bem. O vamos importante é que lá. estamos aqui que vamos poder falar, né, minha querida? Então, eu cheguei a falar um pouquinho de você, Uhum. né, sobre o seu trabalho no Gafre, tanto no ambulatório de fisioterapia pélvica, quanto o ambulatório de saúde da mulher e osteopatia. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, sua experiência. É isso aí. Lá no Hospital Gafre, eu sou voluntária na equipe de fisioterapia pélvica e eu sou coordenadora da prática clínica de osteopatia voltada para as queixas pélvicas. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bonito, não só com mulheres, mas com homens também. Ah, você já falou no começo, eu ia falar no final. Não tem problema. É que a chamada da nossa live foi saúde da mulher, né? É, Então, a gente vai falar basicamente, eu não sei como que é a sua experiência, Júlia, mas do que eu tenho de experiência, do que eu tenho vivido, o assunto de saúde da mulher e a incontinência urinária no geral é um pouco tabu. As mulheres às vezes têm vergonha, têm receio de falar sobre isso. O que que você tem observado lá? é. Isso realmente é um problema. A incontinência urinária ela ainda é subdiagnosticada, porque as mulheres elas têm vergonha, então elas ficam muito constrangidas em falar que tem incontinência urinária. Então, se você não buscar isso na avaliação, elas não falam. Lá no hospital, Uhum. como na prática é voltada para a queixa pélvica, elas costumam falar. Mas quando eu fazia prática em outros dias, se você não perguntasse, elas não falavam, nem elas e nem eles, né? Então, afeta muito a E qualidade de você vida dessas pessoas, né? Então, Isso. E qual que é a pergunta-chave que você faz? Você pergunta se tem escape de urina? Como que você faz essa pergunta? exatamente. Não só se tem escape, eu pergunto várias coisas sobre o sistema urinário, né? Mas a primeira pergunta é se Ei, tem ou cortou. não perda de urina, né? E depois, como que é o hábito miccional dessa paciente. Júlia, tá Você está me cortando aqui escutando? para mim. Travou? Travou aí, pessoal? Travou um pouquinho. Agora eu voltei a ouvir. Se você puder repetir como que você faz a A- pergunta. Até onde você escutou? Que o pessoal está falando que não está travado, não. Você ia fazer, como que você faz a pergunta? Sim. Então, inicialmente a gente pergunta se a paciente. Mas pode ir falando. Vou tentar me vir aqui. Só um minuto. Vai falando. Eu já Tá. volto. Continua falando. Então, como eu estava falando, é importante a gente perguntar se o paciente já experimentou alguma perda involuntária de urina, ou tossindo, ou espirrando, ou às vezes teve vontade de urinar e não conseguiu chegar até o banheiro. Isso é importante perguntar, mas também é importante perguntar se vai muitas vezes ao banheiro,
se quando vai ao banheiro consegue esvaziar a bexiga de forma completa, se fica uma sensação ainda de resíduo, que tem que voltar para urinar de novo, ou se tem que fazer esforço para urinar, que isso é muito comum nos homens, né? Então, fazer força para urinar, tá com vontade, chega até o banheiro, mas tem que esperar um pouquinho para a urina sair, não é uma coisa imediata, né? Então, são perguntas importantes quando a gente vai avaliar essa parte urinária do paciente. Isso, porque na verdade existem vários tipos também de incontinência, né, Júlia? Você quer falar sobre esses tipos, querida? Sim, posso falar. A gente tem 3 tipos de incontinência urinária, né? Basicamente, a gente tem a incontinência urinária de esforço, que é quando a pessoa perde urina ao aumento da pressão abdominal, né? Então, quando faz esforço, quando tosse, quando espirra, quando pega um peso, quando se abaixa, quando sobe escada. Isso é caracterizado como perda de incontinência urinária de esforço. A gente também tem uma incontinência urinária de urgência, que é quando a mulher ou o homem tem um desejo de ir ao banheiro muito forte e que ele não consegue segurar até chegar ao banheiro. E daí ele perde. Então, quando essa perda vem junto da urgência, ela é caracterizada por incontinência urinária de urgência. E você pode ter os casos juntos, a incontinência urinária de esforço e de urgência. E aí é a incontinência urinária mista. Você está travando aqui para mim ainda. Bom, eu vou continuar falando. Pode continuar falando, eu tô te ouvindo, só às vezes trava, mas estou te acompanhando, tá bom? Tá. Daí, se você quer falar ou se de alguma maneira você quer explicar o que a gente pode fazer, né, em cada um desses tipos, porque aí às vezes fica aquela ideia de que a única coisa que eu posso fazer é pensar que daqui para frente só posso voltar a usar o absorvente, né, da incontinência, basicamente, do escape, né? Então, eu acho que é importante dizer aqui que a incontinência urinária ela tem cura, tá? Então, assim, salve casos de lesões neurológicas, né, doenças neurológicas, que aí é um outro assunto. Mas se o paciente não tem a pessoa não tem uma lesão neurológica, a incontinência urinária tem cura e o tratamento de primeira linha, baseado em evidência, ciência apoia, é a fisioterapia pélvica, tá? Então, a fisioterapia pélvica ela pode ajudar tanto na incontinência urinária de esforço, como na de urgência e na mista. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma incontinência urinária de esforço, a gente pensa mais na musculatura do assoalho pélvico e na mobilidade da uretra, tá? Então, se a pessoa ela tem a musculatura fraca ou se ela tem uma musculatura muito rígida que não consegue relaxar, isso pode favorecer com que ela perca urina, né? Então, a gente escuta muito por aí as pessoas falando que para você tratar a incontinência urinária, basta você fortalecer o seu períneo. Isso não é real, né? Existe uma avaliação funcional voltada para o assoalho pélvico. Então, essa questão da fraqueza do assoalho pélvico, ela é mais comum em mulheres de maior idade, né? Enquanto as mulheres mais jovens e que estão ainda no início da menopausa, tem uma questão da hiperatividade da musculatura. É uma musculatura que está rígida e não consegue relaxar, tá? Então, para a gente decidir o que a gente vai fazer em termos de exercício, primeiro é preciso avaliar funcionalmente essa região, né? Então, se a musculatura está hiperativada, a gente vai fazer um treinamento para que ela aprenda a relaxar e depois trabalhar a funcionalidade, né? E se ela estiver muito fraca, aí sim a gente entra com trabalho de fortalecimento, né? Entendo. Outra coisa também que pode causar incontinência de esforço na mulher é a síndrome genitorinária da menopausa. Porque o que acontece? O tecido de sustentação das vísceras pélvicas, principalmente da bexiga e do útero, eles são hormônio dependentes. Então, com a menopausa, você tem uma diminuição de estrogênio
E essa diminuição do estrogênio acaba por deixar esse tecido que sustenta a víscera mais frouxo, mais instável. E isso acaba causando uma hipermobilidade na uretra. Daí a mulher pode perder também os esforços. Entendeu? Uhum. Bom, isso a Sim, gente falando isso, Júlia, isso é reversível com a idade ou como que funciona? Então, você pode fazer a fisioterapia pélvica e você pode reverter essa incontinência Uhum. urinária. Tem mulheres também que optam por fazer tratamento hormonal tópico, né? Mas, assim, também Tá? tem um período que você pode usar, não é uma medicação que você pode usar durante muito tempo. E também tem mulheres que não Uhum. podem fazer o uso do hormônio, né? Que tem histórico de câncer de Entendi. mama ou câncer de útero, enfim. Tá. Agora, existe um trabalho, ontem a gente estava na live com a Ana Arruda, né, que é naturóloga, existe um trabalho muito bonito também com ervas, voltado para esse equilíbrio hormonal, que pode também ajudar muito essas mulheres. Então, vale a pena para quem não quer fazer uso de hormônio, né? Isso é muito interessante. Daí seria o caso de procurar uma ginecologista que trabalhe com essa linha de naturopatia, né? Ou naturologia, né? Ou uma naturóloga que trabalhe com ginecologia natural, Tá, tá? entendi. Ou uma nutricionista que E trabalha com esse, ginecologia natural, que vai fazer essa contagem hormonal, né? Vai fazer esse estudo dessa mulher, como é que está o sistema endócrino dessa mulher e vai tentar reorganizar isso através da alimentação, de chás ou de ervas no local também. tá, que era isso que eu ia te perguntar, era uma das próximas perguntas, né? Se existe algum tipo de exercício que é comumente usado, eu sei que a fisioterapia pélvica lança mão disso, né? Mas dentro da osteopatia existem outras possibilidades. E talvez, não sei se você orienta ou se através desse trabalho em conjunto, existe alguma coisa da naturologia que possa ser usado. Então, como eu não tenho formação nessa parte de ervas, eu prefiro não dar nenhuma receita de bolo, entendeu? Eu acho que Sim, é um sim. trabalho muito sério e é muito individual, porque cada mulher tem um corpo, tem uma resposta hormonal, tem um tipo de alimentação, então isso varia muito. E aí, no caso, teria que ser realmente com um profissional da área. O que a gente Uhum. sabe é que pessoas que se alimentam mal, pessoas que têm um alto IMC, que estão acima do peso, que têm resistência à insulina, essas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver incontinência urinária, né? Então, você orientar o paciente quanto à alimentação é sempre importante, né? Até porque o aumento Certo. da pressão abdominal, seja pelo sobrepeso ou por uma alimentação inadequada, pode afetar também a inervação que chega na bexiga, né? E aí, quando a gente Uhum. pensa nessa questão da inervação que chega na bexiga, a gente já vai pensar no outro tipo de incontinência, que é a incontinência urinária de urgência. Então, a incontinência urinária de urgência é como se a musculatura da bexiga, que é uma musculatura involuntária, ela não tivesse trabalhando direito, né? Então, assim, ela enche até um certo momento, você sente a vontade de ir ao banheiro, você pode mandar aquela contração, tipo, agora não posso, né? Porém, Uhum. se essa bexiga, essa musculatura não funciona direito, se essa inervação não está chegando de forma adequada, se tem uma estase vascular, uma congestão nessa pelve, essa inervação não chega direito e a bexiga começa a contrair em momentos onde ela não deveria contrair, né? Então ela começa a armazenar menos urina. Você sente vontade de ir ao banheiro Uhum. com pouca urina. E a urgência, qualquer coisa você já tem a urgência. E aí, nesse caso, eu vejo muito ganho com a osteopatia, Nancy. Lá no hospital Olha, está sendo incrível,
Porque no momento onde você trabalha a mobilidade das vísceras abdominais, que estão acima da pelve, né, que estão fazendo esse peso sobre a pelve, as vísceras pélvicas, você trabalhando a mobilidade, você diminuindo a pressão, você diminui a sobrecarga e melhora a vascularização e a inervação dessa víscera. Então, o trabalho com a hiperatividade, a urgência está sendo incrível. Que interessante, Júlia. Isso é muito interessante, porque de maneira geral a gente entende que essa sobrecarga, essa congestão pode causar vários desconfortos, né? E esse seria um deles na saúde da mulher, né? E você falou então dessa incontinência urinária de urgência e a de esforço ou de estresse, né? E que normalmente é mais comum na mulher adulta. Tem uma pergunta aqui, Júlia, aproveitando esse assunto, se o escape pode ser na mulher jovem em função de excesso de tensão, do Fernando. Fernando que pergunta. Fernando Assunção, querida. Sim, a mulher jovem, hoje em dia, assim, 50% das mulheres vão experimentar a experiência de incontinência urinária de esforço na vida. Então, hoje em dia, a gente vê muita mulher jovem também com incontinência urinária de esforço. Eu recebo muita mulher jovem com incontinência urinária de esforço. E, normalmente, essa incontinência ela realmente está associada ao aumento de tensão dessa musculatura. E não só o aumento de tensão, que você vai lá como fisioterapeuta ou osteopata, libera e fica tudo bem, mas um dissinergismo, um comando invertido. Então, por exemplo, você vai avaliar o assoalho pélvico e pede para a paciente contrair o períneo. Ela não contrai. Daí você pede para ela relaxar, ela contrai. Entendeu? Então, é preciso trabalhar a propriocepção, a sensibilidade daquela região, ensinar para ela o que é contrair, o que é relaxar. É preciso realmente uma avaliação funcional e um treinamento voltado para aquele caso. Entendeu? Mas sim, está associada à hiperatividade do assoalho pélvico. E até interessante, aproveitando aqui para falar, Tá, Júlia, e como que é eu a eu não avaliação te escuto, funcional que você Nancy. está falando? Você precisa de algum equipamento específico ou você consegue fazer isso no consultório, no ambulatório? Eu não te escuto. Quarta aqui. Pessoal, vocês me escutam ou eu estou cortando para todo mundo também? Eu te perguntei se você, para avaliação funcional, um passo de avaliação é suficiente para você Pessoal, me fazer dá um feedback. essa avaliação funcional. É a Nancy, então, que está parada. Eu não estou escutando o que ela está me perguntando, mas eu vou aproveitar o gancho do Fernando. Oi, Oi. tá bom. Continua, Júlia. Depois você me faz a pergunta, então, Nancy. Você está no 4G? Continua, Júlia. Bom, vou continuar. Então, aproveitando o gancho do Fernando, que ele falou das pacientes jovens, o que a gente vê é muito atleta, né? Muito atleta com incontinência urinária de esforço. Então, a Nancy caiu, né, gente? A Nancy caiu. Bom, eu vou acompanhando aqui, então. Então, a gente vê bastante atleta com incontinência urinária de esforço. Isso está sendo bastante pesquisado hoje em dia, mas ainda não existe. Deixa eu aceitar ela aqui de novo. Ainda não existe uma linha fechada para entender o porquê que essas pacientes perdem urina. Mas o que a gente sabe é que exercícios de ato voltou. Agora você escuta? Muito bom.
exercícios de alto impacto, ou seja, exercícios onde a mulher, ela tira o pé do chão durante pelo menos uns 2 segundos, então corrida, ou então saltos que a pessoa tem que aterrissar, isso aumenta a pressão sobre o assoalho pélvico, e isso poderia ser a causa dessa incontinência de esforço. Ou seja, você tem muita força sobre aquele assoalho pélvico, e o assoalho pélvico tem que fazer tanta força o tempo inteiro para sustentar aquele aumento anormal de força, que ele acaba ficando hiperativo, e essa hiperatividade de forma crônica, né, a longo prazo, altera a capacidade funcional. Ela acaba ficando fraca por não conseguir relaxar. Então, o deslizamento da fibra muscular fica comprometido. Você escutou, não? Você quer perguntar o que você queria falar antes? Eu estou aqui num delay, porque eu estou ouvindo o voz do meu marido para conseguir acompanhar o que você está falando, porque está cortando tanto que eu estou te ouvindo por outro celular com delay, e daí então eu te ouvi, mas eu estou te ouvindo sim agora, Júlia. O que eu tinha te perguntado isso, você já falou, né? E você já se estendeu, inclusive já falou da questão de que tem cura, que também era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou da atividade física, né? Do esforço, de como que isso também pode interferir, né? E eu queria te perguntar, Júlia, se tem alguma outra situação durante a vida da mulher, controle da continência. Por exemplo, a Bom, gestação ou o parto. Agora sumiu a Júlia aqui para mim. Vocês estão agora ouvindo você está ela, rodando pessoal? para mim, não. De Ela repente você tem travou que entrar aqui. pelo Instagram do seu Não sei se marido, vocês estão ouvindo ela. né? A incontinência urinária. E aí a gente pensa, se o útero ele está sobre a bexiga, né? Então aqui é a bexiga e aqui seria a uretra, aqui o colo do útero e o corpo do útero. O corpo do útero ele deita sobre a bexiga. Então, durante a gestação, com o crescimento do bebê, a bexiga ela fica ali apertadinha. E dependendo da qualidade, da funcionalidade desse assoalho pélvico, a mulher pode experimentar, sim, incontinência urinária. O aumento da frequência durante a gestação é normal, por causa do peso do bebê, né? Então, a bexiga ela fica menorzinha mesmo, tem menos capacidade, né? Mas, dependendo da qualidade do assoalho pélvico, a mulher pode, sim, experimentar incontinência urinária. E depois do parto também, né? Então, tem essa questão, parto vaginal ou cesárea, o que é melhor? É difícil dizer o que é melhor, sabe? Isso vai muito de mulher para mulher. Eu acho que quanto mais a mulher se informar de cada parto, ela vai tendo cada vez mais capacidade de escolher o que é melhor Sim. para ela, né? E sem julgamento. Cada um escolhe o que é melhor para si, o que está disposto e capaz de fazer, né? Então, os Isso estudos mesmo. recentes mostram que Acho que é uma questão de ter acesso a uma boa informação, né, Júlia? Para isso, fazer melhores exatamente. escolhas, a gente precisa Então, ter acesso à informação, né? os estudos recentes mostram que o parto por via vaginal ele tem realmente maior chance de alterar a inervação, de alterar a qualidade do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico, de fazer estiramento nessa faixa de suspensão da víscera pélvica. Porém, isso é revertido até 1 ano após de pós-parto. Então, assim, e essa alteração, num estudo que eles fizeram com gestantes com gêmeos, gemelar,
A qualidade de vida não mudou nas pacientes que perdiam e não perdiam urina, por incrível que pareça, né? Mas, e aí quando a gente fala do estiramento, esse estiramento que poderia, talvez a longo prazo, causar um prolapso, que é a queda do órgão, esse prolapso, essa possibilidade de prolapso não muda em relação ao parto vaginal e cesárea. Então, acho que vai muito da mulher também. E o que é dito também, ciência, é que a fisioterapia, e a Nancy caiu de novo. Enfim, vou continuar, pessoal. A fisioterapia, ela tem um excelente padrão A de indicação. Voltou aqui. No tratamento preventivo da incontinência urinária, na gestante, e no pós-parto também. Então, o tratamento é com fisioterapia pélvica, tá, pessoal? Fisioterapia pélvica. Sim. Aqui, Júlia, tem uma pergunta da Fê, que é colega osteopata, querendo saber como que poderia ser feita essa avaliação do aumento de tensão do assoalho pélvico. Tá. Então, é uma avaliação de força normal, né? Então, mais modificada para o assoalho pélvico, que você faz através do toque vaginal, tá? Então, assim, é lógico que quando você recebe uma gestante, dependendo da idade da gestação, né, do tempo de gestação, você não vai fazer um toque para avaliar, você pode fazer uma avaliação superficial. Mas, em via de regra para as demais pacientes, é através do toque vaginal. Tá, entendi. E você consegue, sem ter avaliado anteriormente essa paciente, ter uma ideia de como é que tá? Como assim? Na gestante que você diz? No caso, você não tem como comparar como é que ela estava antes da gestação e como é que ela está agora durante a gestação. Caso você não tenha visto antes. Isso é muito complicado. Isso que eu ia perguntar. Porque a gente não. É bem subjetivo, mas existem também maneiras de se medir dentro da fisioterapia pélvica. Existe o perineômetro, existem alguns recursos, né, Júlia? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Você está falando da avaliação de força, né? Quando a gente recebe uma paciente que está com alguma disfunção pélvica no pós-parto, a gente não tem como saber se aquela alteração, a não ser que a pessoa tenha uma episiotomia, fez uso de fórceps ou lacerou, mas assim, em termos de funcionalidade do assoalho pélvico, a gente não tem como dizer o quanto a via de parto interferiu nesse assoalho pélvico. Porque a gente não sabe como é que estava aquele assoalho pélvico antes, né? Sim. E aí, quando você fala do perineômetro e esses utensílios que usam, né, para avaliar força, eles não são muito legais, porque eles não conseguem diferenciar o que é contração perineal do que é aumento de pressão abdominal, do que é contração de glúteo. Então, eles não são muito fidedignos na resposta. Entendeu? Entendi sim, perfeitamente. Então, é bem manual. Existe a eletromiografia, né, de superfície. Oi? A eletromiografia que você pode ser intracavitária também, que você pode avaliar o potencial elétrico dessa musculatura, né? Se ela tem uma pré-ativação, por exemplo, isso você pode avaliar. Mas o que a gente vê na clínica, que às vezes um assoalho pélvico que está disfuncional, ele pode estar normal na eletromiografia ou vice-versa. Entendeu? Então, assim, é importante fazer a avaliação manual. Você lá, como fisioterapeuta, avaliar o tônus, vai no centro períneo, ver como é que está o rebote elástico dessa musculatura. Isso é importante fazer. Isso mesmo. E daí, você já falou, basicamente, né, do que pode acontecer durante a gestação, como que é esse tempo do pós-parto, né? E
Com relação à mulher, existe alguma outra coisa que pode interferir? Você falou de índice de massa corporal, né? As mulheres que têm obesidade têm mais chances de desenvolverem essa incontinência, né? É. Existe alguma outra questão relativa ao ou disfunção hormonal ou alguma outra coisa, Então, Júlia? alteração hormonal da menopausa, né, que a gente comentou. Então, mulheres diabéticas ou com resistência à insulina. Isso daí altera também os receptores da bexiga e pode causar incontinência urinária, tá? Ou então, hiperatividade, bexiga hiperativa, né? A bexiga hiperativa, Sim, você não necessariamente tem perda de urina, mas é uma urgência que você tem que ir ao banheiro o tempo inteiro, né? Então, de 8 vezes para mais de idas ao banheiro com urgência, você já pode considerar uma bexiga hiperativa. Só que é um diagnóstico de exclusão nesse caso, então você tem que investigar direitinho. Mas outras coisas que poderiam causar também tá, se a entendi. Ô, Júlia, tá cortando, desculpa, não escutei o final. eu falei do diabetes, né? Que altera a Sim, sensibilidade da bexiga. E o que eu ia falar agora, sequela de radioterapia também. isso é Sequela, interessante. sequela de Uhum. radioterapia para câncer de pelve, né? De vísceras pélvicas, podem alterar também a bexiga, assim como endometriose. Então, hoje em dia, Uhum. cada vez mais vem crescendo o número de mulheres diagnosticadas com endometriose. E uma das queixas das mulheres é a hiperatividade, essa vontade de ir ao banheiro o tempo inteiro, acompanhada ou não de incontinência. Então, é bom ficar atento também, né? Fazer uma boa anamnese, ver o que ela tem de queixa associada para saber se é uma, uma bexiga hiperativa idiopática ou se realmente tem alguma outra questão envolvida. Certo, eu entendo, Júlia. Existem várias variáveis, né? E é extremamente importante que a mulher possa fazer uma avaliação presencial, né? Que possa ir até o fisioterapeuta que trabalha nessa área para ter uma melhor ideia do que pode ter, do que está acontecendo, né? E do que pode ser feito, né, Uhum. Júlia? Você ia falar, já tinha começado a falar que no Gafre vocês têm experiência também com incontinência urinária masculina. Masculina, sim. E em que ocasiões isso acontece? O que, Bom, que você gostaria de contar para gente? a incontinência urinária de esforço no homem, ela acontece só depois da cirurgia de retirada de próstata, após a prostatectomia. Uhum, Então, o que acontece é que nessa cirurgia você tem uma lesão do músculo esfíncter externo. Você pode uhum, acometer esse músculo. E daí, com esse músculo, ou por uma alteração de inervação, ou seja, ele perde a inervação, ou então ele foi machucadinho ali, ele perde a função e o homem começa a perder urina aos aumentos de pressão abdominal. E aí, de novo, tosse, exercício físico, espirro, dá uma gargalhada. Então, isso acontece no homem, né? Hoje em dia, não tem como... Tem vários tipos de cirurgia, né? E cada vez mais as pessoas estão escolhendo fazer através da cirurgia robótica, mas a gente ainda não consegue ver quem que vai evoluir ou não evoluir com incontinência urinária de acordo com o tipo de cirurgia. O que é interessante falar é que a Ah, avaliação. Oi? não, desculpa, é que cortou um pouquinho. Você estava Que uma falando que não avaliação. consegue saber se vai evoluir, quem não vai evoluir para essa incontinência após a Pra... cirurgia. Isso, isso. O que a gente vê é que os pacientes que são orientados a fazer uma avaliação com fisioterapeuta pélvico antes da cirurgia e com orientações de exercício, eles evoluem melhor. E aí, no caso também, o tratamento melhor para esses pacientes é a fisioterapia pélvica. Então, assim, incontinência urinária e fisioterapia pélvica
estão lado a lado. Eles não podem estar separados. Quem tem incontinência urinária tem que passar por uma avaliação de um fisioterapeuta pélvico, tá? Com experiência na área. Outra questão também que pode acontecer no homem é a hiperplasia prostática, né? Ou seja, o aumento benigno da próstata. Não escuta. O pessoal está escutando, né? Eu acho que... Ainda estava cortando. Caramba. Bom, outra coisa que também no homem pode causar incontinência urinária é a hiperplasia prostática benigna, né? Não escuto nada que você está falando, Nancy. Fazia homem. E daí cortou de novo para mim. Eu entendi o que você falou, eu não consigo escutar direito, porque está cortando muito aqui para mim. Toma conta disso para mim. Não, o que você gostaria de falar? Você falou dessa hiperplasia benigna masculina, né? Que pode acontecer. O que mais que você gostaria de falar com relação aos homens? Tá, deixa eu só acabar de falar que a hiperplasia benigna, nesse caso, não vai ser uma incontinência urinária de esforço, né? Vai ser uma incontinência urinária de urgência. Porque o que acontece é que ou essa hiperplasia, ou esse aumento, ele vai em direção à uretra e à bexiga, e aí acaba causando estímulo de contração, então a musculatura da bexiga começa a contrair muitas vezes e o homem pode experimentar a incontinência de urgência, né? Ou a bexiga hiperativa, ou esse aumento faz uma obstrução na uretra, e aí essa contração durante muito tempo, essa força que a musculatura da bexiga durante muito tempo faz para passar por essa obstrução, também pode levar à incontinência urinária de urgência. Acho de homem é só. Então, homem também, homem fisioterapia pélvica, homem continência urinária e fisioterapia pélvica estão lado a lado. E quando a gente fala de urgência, homens e mulheres experimentam da mesma forma. Depois dos 45 anos... O homem é mais simples, né? Na verdade, nesse sentido, né, Júlia? O homem o quê? Não escutei. Bom, lado, né? Então, depois dos 45 anos, eles podem experimentar numa proporção bem equilibrada, enquanto que a incontinência urinária de esforço é muito maior na mulher. Alguém fez alguma pergunta aqui que eu não vi? Deus, tá difícil aqui, Júlia. Vou sair de novo, vou voltar a entrar, agora vou entrar. Agora tô. Vindo aqui? Então, querida, eu assim, de maneira geral, eu acho que eu consegui te perguntar a maior parte das curiosidades que os pacientes trazem para mim, as dúvidas. Não sei se você ouve o que teus pacientes perguntam mais. Querida, o que você gostaria de acrescentar meio que de maneira final, de encerramento? Bom, o que eu vejo muito, que as pacientes chegam muito para mim, às vezes no consultório, é com um programa de exercício proposto por algum profissional que não fez uma avaliação do assoalho pélvico. E isso é muito complicado. Então, assim,
já saiu um estudo que avaliou o RPG, yoga, pilates, entre outros exercícios, para o tratamento da incontinência urinária, e nenhum deles teve uma resposta satisfatória, né? Então, assim, isso é muito complicado. Então, para você prescrever um exercício para o assoalho pélvico, para você saber se a paciente tem que fortalecer, se ela tem que relaxar, você tem que fazer uma avaliação local, né, com um profissional especializado naquilo. E assim, fisioterapia pélvica não é exercício de Kegel ou exercício de Kegel. Esses exercícios também foi um protocolo que estabeleceram lá atrás, um médico lá atrás, e isso foi se propagando até hoje. Só que a fisioterapia ela já está para além desse protocolo de exercício, né? E diferenciar também, é importante dizer isso, a fisioterapia pélvica de pompoarismo, né? Porque fisioterapia pélvica não é pompoarismo. Então, se você for pensar naqueles movimentos do pompoar, você tem a contração, você tem o sugar, né? A contração do assoalho pélvico correta, onde você tem uma aproximação e uma subida do assoalho pélvico, que é a contração correta do períneo, mas você também tem aquela força de expulsão. E se a pessoa tem disfunção no assoalho pélvico, fazer força de expulsão é muito ruim, né? Porque a força de expulsão ela não acontece no períneo. A força de expulsão é pelo abdômen. Então a gente só tem que fazer treino de expulsão para a mulher que vai parir por via vaginal. Tá? Então isso é importante deixar bem claro aqui. Acho que a Lúcia Lindona está aqui, está perguntando sobre prevenção, né? A prevenção é você conhecer o seu assoalho pélvico. Então, se um dia você puder fazer uma avaliação... Oi, Júlia, travou aqui de novo. Eu não te escuto, Nancy. Me fala do horário, hein, que eu não estou vendo. Mas, em termos de prevenção, é você ver como é que está a funcionalidade do seu períneo e começar a pensar nele, de repente fazer uma avaliação e fazer exercício. Da mesma forma que você exercita o seu bíceps, seu abdômen, seu glúteo, o períneo também tem que ser exercitado, né? E quanto à alimentação, quanto mais inflamatória for a sua alimentação, mais você pode prejudicar a sua bexiga. Por quê? Porque o tecido que está lá no intestino, o tecido do sistema imune que está no intestino, ele é comum à mucosa nasofaríngea, aos brônquios, à mucosa da bexiga, à mucosa do útero e à mucosa vaginal. Então, as pessoas que se alimentam muito mal, com alimentos inflamatórios como glúten, caseína, alimentos industrializados de uma forma geral, transgênicos, eles podem ter um padrão inflamatório muito grande e isso prejudicar a funcionalidade, a sensibilidade da mucosa da bexiga e favorecer uma incontinência urinária ou então uma síndrome da bexiga dolorosa, que é quando a pessoa experimenta muita dor com enchimento da bexiga acompanhado de aumento de frequência urinária e urgência. Então, isso também tem muito a ver com o metabolismo. Tá. Então, desculpa estar te interrompendo, porque eu estou aqui com delay, mas você tinha me perguntado do tempo, nós temos aproximadamente agora uns 3 minutinhos. Eu, antes de cair, porque eu acho que eu vou cair primeiro, quem sabe a gente até repete numa outra hora, no outro dia, que fique um pouco melhor e que a gente consiga se ouvir sem delay, né? Mas foi muito legal, Júlia. Você quer finalizar e daí você mesma pode finalizar, se quiser. Tá ótimo. Nancy, eu queria te agradecer muito, muito, muito por esse convite. Eu acho que a gente está aqui batendo papo e falando sobre isso, informando nossos colegas de profissão, nossos pacientes, nossos amigos. É de extrema importância. E falar que mulheres e homens que têm incontinência urinária, por favor, procurem um fisioterapeuta pélvico ou um osteopata que trabalhe diretamente com a pelve,
para você ter um tratamento adequado. Porque a incontinência urinária tem cura e ninguém precisa ficar perdendo urina quando corre, quando espirra, quando pega peso. Ninguém tem que deixar de sair porque tem que ficar correndo para ir ao banheiro o tempo inteiro. Então, assim, busque ajuda. Não é um tabu, é uma questão de saúde, tá? Então, gratidão a esse convite. Estou aqui falando sobre a coisa que eu mais amo no mundo. E a gente pode, sim, fazer mais um encontro em breve, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, depois me chama no direct que eu tiro, tá bom? Beijo, queridos. Tchau, Nancy.